Olá, bem-vindos ao canal da Rio Claro Investimentos. Hoje nós vamos falar sobre os LCIs, as letras de crédito imobiliário. Você já investiu em um ativo como esse ou está pensando em investir? Nesse vídeo você vai entender tudo que você precisa para poder tomar essa decisão da melhor forma possível e sem deixar nenhuma dúvida e principalmente evitando cometer algum dos erros clássicos que muitos investidores fazem ao investir nesse tipo de ativo. Meu nome é Pedro Jobim, sou consultor financeiro aqui na Rio Claro Investimentos, certificado CFP, e hoje nós vamos falar sobre as LCIs, que são inclusive muito similares às LCAs que nós falamos recentemente aqui em outro vídeo do canal. LCI é a sigla para letra de crédito imobiliário. Muita gente acha que quando está investindo nesse ativo, está de alguma forma investindo no mercado imobiliário. Mas na verdade o que você está fazendo é emprestando o seu dinheiro para um banco, que são os emissores deste tipo de título. Quem tem que investir depois esse dinheiro no mercado imobiliário, na prática emprestar para uma empresa do mercado imobiliário, é o banco. Esses títulos, eles são isentos de imposto de renda. Eles foram montados para exatamente incentivar esse setor da economia, o setor imobiliário. O banco, quando ele estrutura esse tipo de ativo, ele pega o seu dinheiro, normalmente com uma taxa mais barata do que outros tipos de ativo. Você aceita essa taxa porque você não vai pagar imposto no final, então acaba tendo uma vantagem. E o banco depois tem a liberdade, se possível, de emprestar esse dinheiro numa taxa melhor para a empresa do setor imobiliário. Mas para você não faz diferença. O risco que você está tendo não é nunca da empresa final para onde o banco está emprestando o seu dinheiro. O risco é do banco que emitiu aquele LCI em si. Então, é importante, o ponto principal ali, sempre antes de investir numa LCI ou em qualquer outro ativo de renda fixa, é entender a segurança daquele emissor. Um ponto que muita gente se confunde é entender que quem emite muitas vezes é diferente de quem está te vendendo aquele produto. Então, se você investiu através de uma corretora, através de um grande banco, não é necessariamente ele que está garantindo aquela LCI. Pode ser um outro banco. Então, você tem que olhar exatamente quem é o emissor. Se for uma instituição muito pequena, tente pesquisar para ver se ela tem solidez, se não tem risco de você perder aquele valor. É muito importante, especialmente quando você está investindo em instituições menores, menos sólidas, ver se o seu investimento está dentro do limite do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Você não deve nunca fazer um investimento que você não confia, não acha seguro, mas no caso das LCIs, elas são cobertas pelo FGC, então você tem uma camada mais de segurança caso algo aconteça com aquela instituição que emitiu aquele título para você. O FGC, também temos um vídeo aqui no canal que explica como ele funciona. Ele garante até R$250 mil para cada instituição onde você investe. Então é importante você entender que você tem que investir menos do que isso, porque aquele ativo rendendo ao longo do tempo pode ultrapassar esse limite. E aí, para ver se vale a pena ou não investir em um LCI, a gente vai ter que analisar os principais pontos que valem para os outros tipos de renda fixa também. Quanto que ele rende e a liquidez que você vai ter naquele ativo e o vencimento do título em si. Primeiro vamos falar sobre esses últimos dois pontos, que é a carência e o vencimento do título. A carência é o quanto tempo você precisa manter aquele título antes de poder resgatar. Todos os LCIs têm uma regra que essa carência mínima é de 3 meses. Alguns bancos tem, depois dessa carência de 3 meses, a possibilidade de te dar liquidez, você resgatar esse ativo a qualquer momento. Mas a maioria vai ter a carência no mesmo prazo do vencimento. Ou seja, se aquele LCI demora 2 anos para vencer, você não pode resgatar ele antes desse prazo. É muito importante nesse ponto, então, ter um bom planejamento financeiro para ter certeza que você pode investir naquele ativo, que faz sentido, que você não vai perder nem oportunidades e nem acabar precisando de uma emergência desse dinheiro que vai ficar inacessível. Afinal, se você tentar vender ele antes, você pode até conseguir, mas vai acabar pagando um preço alto por isso ao tentar vender de volta para o banco, para a corretora ou para outra pessoa.
O segundo ponto é a rentabilidade desse ativo. E aí é onde é bem interessante, assim como os LCAs, os LCIs sendo isentos de imposto de renda, é importante levar isso em consideração na hora de comparar com outros ativos de renda fixa. A rentabilidade desses ativos normalmente cai naquelas três maneiras que são comuns na renda fixa brasileira. Ou eles são pós-fixados, que são aqueles que são atrelados ao CDI principalmente. O segundo tipo são os títulos pré-fixados, que são aqueles que você sabe exatamente quanto ele vai render. E no caso do LCI é exatamente, porque na hora que você olha a taxa ali, 10%, 12%, 13% ao ano, aquela já é a taxa líquida, pois não tem incidência de impostos no resgate. E o terceiro tipo são os títulos mistos, que aí eles têm o benefício dos dois mundos. Normalmente são títulos atrelados ao IPCA e são também os favoritos para ativos que têm isenção de imposto de renda muitas vezes. Porque quando eu estou tentando proteger o meu dinheiro da inflação, ou seja, atrelar ele ao IPCA, a isenção de imposto de renda é muito importante. Porque se eu estou preocupado com uma inflação alta, um outro tipo de ativo, eu vou acabar pagando imposto de renda não só sobre a rentabilidade real dele, mas também sobre a inflação. Se eu tiver uma inflação muito alta, eu vou acabar pagando muito imposto e meu dinheiro não vai ser completamente corrigido pela inflação. No caso do LCI, ele, por ser isento, vai acabar me dando a inflação mais um ganho real garantido. Entendido esses pontos, é sempre importante calcular ali, a maioria das corretoras mostra hoje qual é a rentabilidade equivalente do LCI para um CDB, mas também é importante entender bem qual é a rentabilidade real do outro ativo que poderia ser comparável. Em geral, como a gente tem um imposto regressivo que vai de 22,5% até 15% para ativos de renda fixa, fundos que não são isentos, os LCIs vão ser mais vantajosos para prazos curtos, onde a alíquota é maior. E para prazos mais longos, talvez a concorrência com outros ativos não seja tão interessante. Se você quer ter certeza que está investindo da melhor forma possível, que esses ativos que você está comprando estão na proporção certa dentro da sua carteira de investimentos e a sua carteira de investimentos está realmente alinhada com o seu planejamento financeiro e com a sua vida financeira, consulte um planejador da Rio Claro Investimentos. Aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai ter tudo que você precisa para poder agendar uma consulta e verificar se realmente faz sentido ou não um LCI, um LCA, um CDB ou a infinidade de outros ativos que a gente tem dentro do mercado, dentro da sua carteira de investimentos.